Oi, amor. Faz um exercício de imaginação aí, por favor. Você está no século XII. No século XII, você tem a Igreja Católica tendo um imenso poder das coisas temporais. O que é coisa temporal? É basicamente tudo aquilo que você pode ter no seu tempo terrestre, ou seja, ela possui tudo que é bem material. É uma igreja extremamente rica. Naquele momento em que padres, bispos tinham poderes equivalentes até de senhores feudais. Eles eram ricos. Mas esse mesmo tempo, em 1182, numa cidadezinha da atual região que corresponde à Itália, nasceu um senhor chamado Giovanni de Pietro de Bernardone. Esse senhorzinho, ele deu um chacoalho por dentro da igreja que até hoje ele é bastante lembrado. E vai, roda a vinheta aí, por favor. Muito bem, meus caros senhores que me assistem nesse momento. Esse vídeo ele vem como uma resposta a um trabalho de faculdade em que eu desenvolvi uma pesquisa sobre Francisco e acredito que será bem interessante de ser resumido nesse vídeo. Sim, o nosso amigo Giovanni, anteriormente citado, ele é mais conhecido hoje em dia como Francisco. São Francisco de Assis para os mais íntimos. Nascido Giovanni de Pietro de Bernardone em Assis, ele era filho de Pedro de Bernardone e da senhora Pica Bolemon. Eles eram ricos comerciantes, donos de lojas de tecidos, em uma época em que Assis era uma pequena cidade numa região que corresponde hoje em dia à Itália. Naquela época, essas cidades chamadas de comunas eram cidades em que já havia uma circulação de dinheiro, de moedas, e lá eles eram bastante ricos, eles eram bastante influentes naquela região. Mas antes que a gente entre em detalhes da vida de Francisco, eu vou deixar você ciente de duas situações que são as problemáticas para o estudo de sua biografia. Primeiro, a gente tem documentos escritos por Francisco, e eles chegam até a mais de 3 dezenas, entre poemas, entre cartas e determinados tipos. Só que o grande problema é que Francisco não chegou a escrever uma autobiografia, ele escrevia muito pouco sobre ele na verdade. As duas biografias mais difundidas lá no período medieval foi a biografia escrita por um amigo dele, Tomás de Celano, pouco depois de sua morte, mas mesmo assim essa biografia ela era escrita de uma forma para exaltar aquela figura e também aquela ordem criada por ele. E no século posterior foi escrita por um chamado São Boaventura, que foi escolhido como uma biografia oficial. E também naquela época teve uma ordem de todos os textos anteriores referentes a ele fossem destruídos. E cá entre nós, ainda bem que isso não foi obedecido. E também, obviamente, esses textos eram bem diferentes dos textos que a gente conhece hoje em dia, pois eles eram escritos de uma forma temática, por exemplo. Eles eram escritos não de forma cronológica, tipo Francisco nasceu aqui, passou por isso. Não, Francisco nasceu aqui. Depois vamos avançar 40 anos e Francisco morreu desse jeito. E depois você atrasa mais uns 20 anos, ele estava brincando com pássaros e acalmando um lobo. Elas não obedeciam uma linha cronológica muito certinha, então é bem difícil aos nossos padrões entender esses textos. Mas no entanto, por mais que elas sejam um pouco controversas por essa exaltação, elas são importantes para essa documentação e até para a preservação da memória, principalmente para a igreja. E é claro, por se tratar de um santo católico que fundou uma ordem, é bastante previsível que os franciscanos foram quem mais escreveram sobre ele a partir dos séculos, não os historiadores puramente. Mas voltando para o menino Giovanni. A origem do nome Francisco é dada como um apelido. Francisco, lá no italiano, Francesco, aqui. Caso a pronúncia de alguns nomes em italiano não esteja muito boa, eu peço para vocês aliviar a barra para mim, porque eu não uso meu italiano tem uns 19 anos. Ele se resume a pizza, cacio, mussarela, macarone, spaghetti, gorlome e só.
O nome Francesco, ele vem de francês em italiano. O nome Giovanni, que é o nome equivalente a um João aportuguesado, ele provém provavelmente de seu pai. O seu pai não gostava muito de João, então ele deu esse apelido Francesco, porque possivelmente Francisco na sua infância ele viajou à França e ele era muito encantado pela cultura francesa, então ele tinha esse apelido como se fosse um francesinho para os íntimos. A educação que Francisco recebeu foi bem rudimentar. Francisco foi educado dentro da igreja, de certa forma, com aulas que mais pareciam com o catecismo. Lá ele aprendeu o mais básico do latim e era dito que o latim dele era bem rude. Para ele escrevia da maneira mais italianizada possível e de maneira que ele precisava sempre de ajuda de algum secretário que escrevesse as cartas, os relatos para ele. E quanto o seu latim, mesmo que ele sabia falar, era o suficiente para decorar um salmo e rezar um Pai Nosso na missa. É dito também que Francisco viveu da boa vida devido à sua riqueza. E na sua juventude ele tinha uma vida bastante boêmia, ele era bastante popular entre os jovens de Assis naquela época. E provavelmente ele já fez de tudo que poderia um jovem que teria condições de vida faria naquele momento. Ele gostava de ostentar, ele gostava de esbanjar, ele gostava de farra. Isso é o que diz os estudos daquela época. Não se esconde também que sua primeira fase de vida, Francisco, ele era bem desorientadinho, ele era bastante bagunceiro, ele gostava de uma farra. E também em sua juventude é dito que ele tinha vária aspiração para a cavalaria. Ele gostava de guerra, ele tinha um sonho em ir para batalhas, ele queria se tornar um nobre, pois ele já era rico, mas ir para a nobreza seria algo espetacular para ele, era o seu sonho. E naquele momento estourou uma guerra desencadeada até mesmo pela família dele. A família dele fazia parte da liderança de Assis e eles se envolveram com uma cidade vizinha, uma cidade chamada Perugia, para um ataque de fins financeiros, e Francisco se envolveu nesse combate. Nesse combate ele foi ferido e feito prisioneiro de guerra, e ele foi feito prisioneiro de guerra por mais de um ano. E nesse período que ele foi feito prisioneiro, ele foi mantido nas piores condições possíveis. E nesse momento que ele ficou preso para o longo de um ano, muitos que foram presos juntos com ele morreram, e nesse momento ele ficou muito doente. E dizem que a partir desse momento mesmo, o seu estado mental não ficou na situação mais perfeita o possível. E quando ele foi solto, quando seus pais conseguiram resgatá-lo, ele passou mais de um ano doente de cama, tendo vários acessos de febre, passando muito ruinzão mesmo. Francisco, que gostava de curtir a boa vida em sua juventude, já tinha sido feito prisioneiro de guerra, e depois que estava recuperado de suas enfermidades, ele se viu sem rumo na vida. Embora seus pais quisessem que eles assumissem o seu negócio, quisessem vender um tecido para ganhar bastante dinheiro, ele já conhecia aquele meio e ele não era bastante interessado em seguir com aquilo. Ele realmente queria cavalaria, ele queria a guerra. Ele investiu mais uma vez em combate, porém fracassou novamente e voltou para a casa dos seus pais, totalmente sem rumo, totalmente desesperado e sem grandes esperanças para o seu futuro, a não ser cuidar daquela velha loja de seus pais. Nas religiões abraônicas isso é bastante comum. Você tem um momento em que a figura religiosa, aquela figura contemplada, ela passa por um momento de provação, um momento de revelação divina, e a partir daquele momento aquela pessoa vai começar a agir diferente. Se a gente for lembrar de Moisés, Deus se revelou para ele no meio de uma árvore que estava pegando fogo, e a partir dali ele teve que libertar os hebreus do Egito. Jesus, quando foi batizado por João Batista, Deus revelou que ele era o seu filho. E se conta que nos arredores de Assis tinha uma igrejinha bastante velha chamada Igreja de São Damião. E num dia, o nosso amigo Francisco, que por razões de intimidade eu vou chamar de Chico daqui pra frente, o Chico passou por perto e já que tava um solzão meio violento, ele resolveu entrar. Mas cara, era uma igreja que ninguém frequentava há muito tempo, era uma igreja muito velha, uma igreja que estava caindo aos pedaços. E lá tinha um crucifixo, esse crucifixo aqui que você está vendo nesse exato momento. Por mais que aquela igreja estivesse todas em pedaços, esse crucifixo estava intacto. E aconteceu uma parada meio mística. Aquele crucifixo disse a ele: "Ô Chico,
Véi, minha casa tá caindo aos pedaços aqui, véi. Você não pode dar uma mãozinha, não. Você não pode falar pros padres usar tigre aqui na construção, não. E a partir daquele momento, essa foi a missão de vida de Francisco. Dizem que quando ele chegou na sua casa, ele pegou tecidos de seu pai, pegou um cavalo, correu para a cidade mais próxima e vendeu absolutamente tudo. E chegou para o padre e deu o dinheiro. Só que, no entanto, o padre esnobou dele, porque naquela altura do campeonato, Francisco não era dado como uma pessoa exatamente certa da cabeça, pois ele era uma pessoa, como disse, já conhecida em Assis, e por causa dos seus incidentes ele já não estava para todos na sua mais exata forma mental. O padre jogou o dinheiro fora. Mas, no entanto, ele não teve mais coragem de encarar o seu pai. Francisco passou 2 semanas escondido, e quando ele finalmente encarou o seu pai manteve em cativeiro até que ele partiu em uma viagem. Quando Pedro partiu em uma viagem, a sua mãe, comovida, o libertou de um cativeiro. Então, ele fugiu para a caverna nos arredores de Assis. E lá ele se escondeu e começou a sua missão. Ele começou a reconstruir aquela antiga capela. Ele tomou aquilo como chamado divino para ele. E Francisco trabalhava lá, Francisco varria, Francisco juntava tijolo por tijolo para a reconstrução daquele templo. E quando seu pai retornou da viagem e viu o sujeito num frio, todo aos farrapos, sujo, com a barba por fazer, ele ficou com pena do menino e falou: Chico, chega aqui, filho. Volta pra casa, você não precisa disso, mano. Vamos curtir a vida, velho. E o Chico respondeu: não, velho, eu tenho que fazer o troço aqui. Ah, você tem que fazer o troço aí, né? Então me devolve o dinheiro aí das minhas roupas de volta. Mas eu não tenho mais, eu tô usando aqui pra reconstruir a igreja, ó, você não tá vendo não? Acontece que o senhor Pedro Bernardone queria de toda forma reaver esse dinheiro. Ele tentou chegar com a administração de Assis de alguma forma, porém ele não era processável, pois ele não estava mais em ação de Assis, ele estava na ação da igreja. Então ele teve que falar com o bispo de Assis, Dom Guido. Cara, o Dom Guido, como era um estereotipado bispo medieval, ele era poderoso, ele era considerado uma pessoa extremamente séria, ele impunha muito respeito mesmo, ele era bastante temido em Assis. Mas já como seu pai não queria ver Francisco naquela situação, ele convocou um julgamento junto a esse bispo. Então Francisco foi levado a esse julgamento, e esse julgamento aconteceu em uma manhã. Só que acontece que do dia pra noite Francisco já estava limpo, estava com a barba feita, estava com a roupinha da moda, porque a mãe dele ajudou ele, né? A mãe dele era firmeza. E o pai dele estava lá, e o bispo também. E a cidade toda também. Para reaver todo aquele dinheiro, o seu pai formou suas acusações, e Francisco, em sua resposta, tirou todas as suas roupas naquele momento e disse: a partir desse momento eu não sou mais filho de Pedro Bernardone. Agora eu só me refiro a um pai, que é aquele Pai Nosso que estás no céu. Cara, depois do ocorrido desse julgamento, Francisco estava completamente mudado. Ele realmente não era mais filho de ninguém. Dizem que o próprio bispo se comoveu muito com a atitude daquele rapaz. Ele o acolheu e o recomendou fazer uma viagem para Roma. No entanto, essa viagem para Roma que Francisco fez não teve nenhum grande acontecimento, a não ser em sua viagem de volta, no qual ele percebeu um grupo de leprosos. Naquela época, quem tinha lepra era praticamente um morto-vivo, um zumbi, era uma pessoa sem direitos, era uma pessoa que já tinha morrido. Ela era obrigada a viver isolada. E como Francisco já era habituado a expedições junto a seu pai, ele realmente já estava habituado àqueles grupos. No entanto, assim como qualquer pessoa medieval, ele sentia total repulsa por eles. Só que, no entanto, aquele encontro foi diferente. Dizem que quando ele viu aquele grupo chegando, ele viu, sentiu-se comovido e chegou perto daquele mais judiado entre todos e o beijou no rosto. A partir daquele momento, então, além daquela reconstrução de igrejas, porque Francisco começou a reconstruir igrejas sucessivamente, ele também começou a cuidar de pobres. Ele começou a cuidar de pobres e doentes. E cara, enquanto isso, o povo de Assis estava começando a ficar totalmente maluco em relação a ele. Como aquele cara que era praticamente um playboy estava vivendo aquela vida completamente fora do usual. E Francisco realmente estava desapegado de todos os seus bens materiais. Estava com uma única túnica, ele fazia questão de andar descalço
E velho, e não é que teve gente em Assis que seguiu o cara? Justamente por se tratar de uma pessoa que anteriormente tinha muita influência e também por ser uma pessoa carismática e tão determinada nas suas ações, logo surgiu pessoas que se entusiasmaram com aquela ação e o seguiram. Podemos falar, por exemplo, de um grande amigo dele, um tal de Bernardo, que também era um comerciante, era um cara bastante rico. Ele se juntou a Francisco, ele vendeu seus comércios e destinou todo o seu dinheiro à caridade. E logo foram surgindo mais, foi até surgindo uma pessoa, o primeiro padre do grupo era um tal de irmão Silvestre. Mas cara, é bem provável que naquela altura da vida Francisco não tinha uma grande aspiração em formar uma ordem, talvez ele nem tinha a carga mental suficiente para fazer aquilo. Ele simplesmente fazia o seu serviço aos pobres, aos mais necessitados e aos doentes. Mas no entanto, várias pessoas também se comoveram com aquela ação e pessoas poderosas até dentro da igreja. Inclusive um chegado dele recomendou que ele chegasse lá em Roma para falar com o São Inocêncio III para ele não ser considerado um herege. Cara, Inocêncio III foi o papa mais poderoso da história. Porque esse cara era poderoso, mano. É muito contrastante aquela ação de um Francisco que vivia de mendicância contra aquela corte. Mas ele teria que encarar aquilo para não ser considerado um herege. Ele corria esse risco pois ele vivia uma condição muito literal do evangelho. Ele dizia falar em Cristo, portanto ele precisava de uma aprovação para não ser considerado uma prática errada. Desde a época antiga, várias pessoas fizeram uma interpretação diferente daquela que vinha do Papa, e essas pessoas eram consideradas fora da igreja, eram consideradas heréticas. E quando Francisco com seus irmãos naquela época chegou em Roma, uma boa parte da corte papal zombou dele, só que no entanto é dito que Inocêncio III se comoveu com aquela ação. E, embora ele não tenha aprovado uma regra que o Francisco levou naquele momento para que aqueles seus irmãos se tornassem uma ordem, ele deu uma aprovação que ele fizesse pregações itinerantes. Eles foram incluídos no clero. Inclusive ele ganhou aquele corte de cabelo bonitinho, sabe? Aquele corte que ele é sempre representado com o cabelinho raspado aqui e tal. Era bem bonitinho. Aquele corte era comum para todas as pessoas do baixo clero. E aquilo lá foi bom também para a ordem, porque os seus irmãos tinham então finalmente uma autoridade para fazer suas pregações, passava uma credibilidade. Eles souberam usar isso muito bem para ir convertendo as pessoas para o catolicismo. Esse acontecimento se deu por volta de 1209 e a partir desses próximos 10 anos a vida de Francisco não foi muito diferente daquilo que ele já fazia anteriormente. Ele cuidava de pobre, reformava uma igreja, trabalhava mais e cuidava de mais pobre, de mais doente. É interessante a gente falar, em 1212, a fundação da Ordem das Clarissas, pela tal Santa Clara, uma santa que é bem cultuada pela igreja até os dias atuais também. Eles tinham um relacionamento até bastante distante, pois era sim um relacionamento entre homens e mulheres, principalmente dentro da igreja naquela época. Mas no entanto Francisco aprovou que ela fizesse um equivalente à Ordem dos Frades Menores, só que para um ramo feminino, que seria a Ordem das Clarissas. E assim então os franciscanos tiveram um rumo feminino também, com a imagem de Santa Clara. E durante esses anos Francisco ganhou fama de milagroso, de uma pessoa que conseguia fazer coisas impossíveis, que curava pessoas, que acalmava animais selvagens, que costumava ter uma harmonia muito esplendorosa com a natureza e várias experiências místicas. E durante essa década a saúde de Francisco também caiu muito. Ele já estava bastante doentinho, coitado. Ele já estava ficando cego, ele tinha surtos de malária muito frequentes. E isso inclusive impediu ele de fazer uma viagem a Marrocos que ele pretendia por volta de 1214. Só que no entanto, em 1219, durante o evento da Quinta Cruzada, ele fez a sua viagem mais importante, conversando com o sultão Malik al-Kamel. O Kamel, ele era um sultão no Egito. Ele era um homem extremamente poderoso e considerado como um justo entre os seus. No entanto, não era assim como os cruzados o viam como um inimigo em potencial. Só que, no entanto, o tratamento que Francisco tentou ter com ele foi completamente diferente. Francisco partiu para a Quinta Cruzada, talvez por sua inspiração naqueles seus antigos sonhos de cavalaria. Só que, no entanto, ele não iria mais para empunhar uma espada. Ele queria converter pessoas, pelo menos morrer em nome de Cristo, se tornar um mártir,
era uma inspiração que muitas pessoas diziam que Francisco tinha. É dito que Francisco conquistou a simpatia e a confiança desse sultão, no entanto suas negociações não foram bem sucedidas e a sua conversão também foi falha. E Francisco ficou bastante abalado depois daquele acontecimento, e quando eles voltaram para a sede da ordem, Francisco viu que a sua ordem já estava completamente bagunçada. Muitos já estavam largando aquele ideal mendicante que ele tinha no começo e queriam construir igrejas suntuosas, queriam bens materiais. E a partir de então Francisco renunciou à liderança de sua ordem e se dedicou simplesmente ao papel de líder espiritual, em que ele era uma figura bastante respeitada, mas ele já estava até ficando doente demais. Ele sofreu muito nos seus 6 últimos anos de vida. E também começou a composição de uma regra para que essa ordem fosse realmente aprovada pelas forças de Roma, pelas forças papais. E sim, essa regra foi composta por volta de 1223 e aprovada finalmente pelo Papa após várias suavizações, porque a primeira regra apresentada por Francisco lá no seu primeiro encontro com Inocêncio III era considerada humanamente impossível, pois era bastante rigorosa e era bem fora do usual. Então, a partir de 1224, Francisco já estava mais morto do que vivo, para assim dizer. Ele estava cego praticamente, ele passava por terríveis dores, por febres constantes. Ele começou a ter várias feridas em seu corpo, e dizem inclusive que ele recebeu machucados na palma da mão e na palma do pé, machucados conhecidos como estigmas. Os estigmas são os machucados referentes aos machucados que Jesus recebeu quando estava na cruz. E Francisco é considerado o primeiro santo estigmatizado, mas ele escondia todas essas feridas dos seus irmãos de ordem, mas mesmo assim não conseguia esconder toda aquela dor que ele sentia. Então, em seus anos finais, ele ficou mais recluso, ficou tendo mais suas experiências místicas e também dedicou-se a escrever cânticos, escrever, por exemplo, o mais famoso deles, que é o Cântico ao Irmão Sol. E ele veio a falecer então no dia 3 de outubro de 1226, aos 44 anos. Cara, Francisco foi uma figura tão importante que pouco tempo depois de sua morte ele já foi canonizado, menos de 2 anos depois. Hoje em Assis há uma basílica que foi construída em sua honra. Aquela ordem fundada por ele, a Ordem dos Frades Menores, constitui um dos principais ramos da Igreja Católica hoje em dia, um ramo que tem atuação inclusive política, que já elegeu papas inclusive, e hoje em dia o nome do papa é Papa Francisco, que vem de Francisco. Mesmo sendo uma pessoa extremamente simples, ele foi ao contrário de muito do rumo que a igreja estava indo naquele momento. Até hoje ele é um santo bastante cultuado dentro da igreja e foi realmente um homem de uma história bastante interessante. Pois é, meus caros senhores, eu peço para vocês avaliarem esse vídeo aí, comenta aí se gostou, e pelo visto deu trabalho, né? Até essa longa duração é uma prova disso. Então eu peço para que deixem sua avaliação aí e agradeço pela atenção, inclusive até uma próxima visita. E visita, por favor, o meu canal é legal, tem mais vídeos aí, você pode olhar, fica à vontade, tá bom? Seja o meu convidado.